Bom, bem-vindo todos e todas. A gente vai agora fazer um resumo dessas características dos movimentos que dialogam com as vanguardas europeias, né? Como, por exemplo, a arte naif, né? Uma arte autodidata, uma arte que traz também o colorido que a gente observa no expressionismo, mas, sobretudo, está desvinculada de uma forma agressiva, no sentido de trazer essa perspectiva de modo crítico. É mesmo uma afirmação dessa ingenuidade e desse modo autodidata, sem exatamente pensar a coletividade artística como um movimento, como no caso do expressionismo. Né? Então, a gente tem algumas características aí desses dois movimentos, como eu falei, no caso do naif, da arte naif, a gente vai ter a ingenuidade, a inocência, o autodidatismo, uma certa abstração de todas as informações que estão no real, né, que estão dialogando com as questões políticas, com as questões estéticas da arte que sobrou após a Segunda Guerra, né? Enquanto que o expressionismo, a gente tem, de fato, o mesmo movimento de artistas que estão engajados numa luta contra as academias de belas artes, a arte que é feita dentro de salões, a arte que está subjugada pela crítica de uma determinada época. Aconteceu com o impressionismo, né? Eles foram chamados de por causa de uma crítica no jornal, dizendo que aquilo não eram obras de arte, não era uma pintura, eram borrões ou impressões, né, de um determinado pôr do sol, que é, no caso, que a gente vê o quadro famoso do Claude Monet, que dá nome ao movimento. No expressionismo, a gente tem novamente um engajamento coletivo que vai trazer outras fronteiras, né, vai extravasar ainda mais essa ruptura com o real, dessa vez com cores mais fortes, com traços mais infantilizados, com contrastes, com um colorido quase infantil, né, como no caso de Henri Matisse, e também essa crítica ao uso da luz e da sombra, do preto. A luz é verde quando ele marca a sombra ou marca a evidência do nariz da senhora Matisse, né, da Madame Matisse. Essa luz verde ela é muito enigmática em Henri Matisse porque ela substitui uma ideia do que já representava o real nos outros quadros e nos outros movimentos. Então, a ideia é propor para vocês resenhas de livros, de obras que vocês estão lendo, dentro dessa perspectiva dos movimentos artísticos que a gente vem estudado. Então, inserir um livro que traga essa perspectiva mais da inocência, do desvínculo com um e outro movimento vigente, né, artístico vigente, como no caso do expressionismo, do impressionismo, a forma coletiva de lidar contra essa tendência artística de uma determinada época, e ainda aquilo tudo que a gente viu muito em literatura brasileira, né, porque faz parte de um movimento importante do nascimento da literatura brasileira, que é o realismo, o modernismo, essa outra literatura que é feita também no fantástico, ou que é feita também na perspectiva do maravilhoso, né? Como a gente observa em obras como Harry Potter, como obras que estão vinculadas a uma literatura de um Gabriel Garcia Marques, né, que traz esse aspecto do maravilhoso e do fantástico, porque está desvinculado com o real, está desvinculado com a possibilidade de uma lógica que funciona somente naquilo que é cientificamente explicável. Que pautou tanto a literatura dos naturalistas, que chegavam a medir o tempo que uma caneta cai do papel, cronometrar, para que aquilo pudesse ser retratado na narrativa de forma muito precisa, né? Muito calculada, de modo muito pragmático, assim, pensando a narrativa ou a literatura como alguma coisa que interpretasse o real de forma científica, que fosse comprovável, que pudesse ser, de fato, observado, não na criação do artista, na invenção, na ficção, mas na observação minuciosa, detalhada, científica do real.
certo? Então, a ideia é essas resenhas que vocês já vêm realizando, os livros que vocês já leem, que já chamaram a atenção de vocês, a literatura que já chegou até vocês, seja em livro ou em formato de e-book, vocês fazerem esse texto crítico com esse tipo de análise, para que possam trazer essa perspectiva para dentro de um grande formato de PDF, para que a gente possa fazer uma reunião dessas resenhas e trabalhar isso esteticamente, subdividindo pelas características de cada um desses movimentos, de modo a dar uma fluidez da narrativa, pensando as estesias, certo? Então, fica aqui o registro da aula para vocês, dessas explicações. A gente imagina que é importante partir desse lugar do naif, contrastar ele com o fantástico, o maravilhoso, até atingir o real, o modernismo, quem sabe o pós-modernismo, né? Onde essas verdades já estão se explicando por uma antecipação do que seria mesmo o explicável, né? O científico, ou o real, a verdade, como é característica nessa busca da arte, né? A realização de uma verdade. Então, fica aqui uma sugestão, né, para que vocês possam pensar essa organização das resenhas e para que possa vir num ordenamento, numa conexão estética das estesias, que cada uma dessas obras que vocês estão lendo consigam pactuar num determinado espaço dessa narrativa final que vai reunir os escritos de vocês. Então, fica aqui a proposta, eu espero vocês na próxima aula. Bem-vindos e bem-vindas a esse projeto chamado Resenhas Virtuais.